Olá pessoal, tudo bem? Então, eu tô fazendo esse vídeo para mostrar a vocês uma decisão do informativo 623 do STJ que fala com relação ao crime de homicídio na direção de veículo automotor quando o agente está embriagado. Pois bem, existe aí uma cultura popular em falar que todas as vezes que o indivíduo beber, dirigir e matar alguém, o homicídio seria considerado um homicídio doloso, por dolo eventual, porque o agente, nesse caso, teria assumido o risco de produzir o resultado. Bom, daqui a gente vai poder analisar algumas premissas equivocadas que as pessoas fazem com relação ao conceito do dolo eventual. Tudo bem, o legislador já começou meio errado aí nessa história, porque, na verdade, o legislador, no artigo 18, inciso 1 do Código Penal, quando, na segunda parte, resolveu conceituar o dolo eventual, o legislador, ele menciona que o agente assumiu o risco de produzir o resultado. Então, o primeiro grande problema que a gente teve foi com relação ao próprio legislador, porque ele, quando conceituou o dolo eventual, ele fez essa pequena bobagem. Bom, o artigo 18.2 do Código Penal, ele fala do crime culposo. E a gente pode concluir que o crime, tanto doloso quanto culposo, a culpa e o dolo, integram elementos subjetivos do tipo penal. Elemento subjetivo é um elemento que ele deve ser verificado no caso concreto. Bom, vamos fazer então primeiro uma distinção conceitual quanto ao que vem a ser dolo eventual e a culpa consciente. Segundo, a gente vai fazer uma análise um pouco mais técnica dessa decisão do STJ, que foi um golaço que o STJ marcou nesse caso. Vamos primeiro falar do dolo eventual e da culpa consciente. Bom, o dolo eventual e a culpa consciente, a gente pode dizer que a grande confusão existe exatamente por causa dessa redação do artigo 18, inciso 1, segunda parte do Código Penal. Na verdade, a gente sabe que o legislador adotou a teoria do consentimento no que diz respeito ao dolo eventual. O que seria a teoria do consentimento no dolo eventual? No dolo eventual, o agente prevê a possibilidade da ocorrência do resultado e ele prossegue porque ele simplesmente aceita que aquele resultado venha a acontecer. Ele consente. Gente, lembra sempre o seguinte, dolo é dolo. Então, ele prevê, mas não basta a previsão. Ele tem que consentir com a ocorrência daquele resultado para que a gente possa falar da existência do dolo eventual. Já na culpa consciente, o agente também prevê a ocorrência do resultado. Até porque a previsibilidade é um elemento do crime culposo. Mas na culpa consciente, o agente prevê a possibilidade de ocorrência do resultado e ele prossegue. Por quê? Porque ele acredita sinceramente que aquele resultado não vai acontecer. Então, naquela circunstância, apesar de ser previsível no crime culposo, não aceita, ele não consente. Por quê? Porque ele confia tanto nele que ele, naquela circunstância, prossegue exatamente achando que ele vai ter a capacidade de evitar que aquele resultado aconteça. Então eu costumo brincar nas aulas dizendo que a gente pode pensar num atirador de facas, né? O atirador de facas, ele vai treinar a sua pontaria e ele coloca o filho dele com uma maçã na cabeça. Quando ele coloca o filho dele com uma maçã na cabeça e vai treinando a pontaria, num dado momento ele erra e acaba matando o filho. Repara, no momento em que ele colocou a maçã na cabeça do filho dele, você acha que ele, apesar de prever a possibilidade do resultado acontecer, você acha que ele aceitou esse resultado? Claro que ele não aceitou esse resultado, muito pelo contrário. Ele acreditava tanto nele, ele acreditava que ele era tão bom, que ele sinceramente acreditava que aquilo não iria acontecer. Agora vamos mudar. Vamos pegar o mesmo atirador de facas e vamos pensar que ele tem lá o dissabor dele com a sogra.
E ele resolve treinar a sua pontaria colocando a maçã na cabeça da sogra. Ele joga uma vez, joga outra vez para treinar a pontaria. Mas num dado momento ele errou e ele matou a pobre velhinha. Nessa situação, veja, ele previu a possibilidade de ocorrência do resultado? Claro que ele previu. E ele prosseguiu porque ele não se importava com o resultado. Ou seja, naquela circunstância, ele consentiu. Olha o dolo eventual aí. Então, quando você tem alguém que enche a cara e dirige, é muito mais fácil você encontrar, no caso concreto, aquela pessoa falar assim: ah, eu tô bem, nada disso vai acontecer, não tem problema, eu vou dirigir, tô dirigindo melhor do que muita gente sobra aí. Atropela e mata alguém. É dolo eventual? É claro que isso está muito mais para culpa consciente. É muito mais fácil você ter naquela situação aquela pessoa acreditando que ela é tão boa que ela vai ser capaz de evitar a ocorrência daquele resultado. Então, o informativo 623 do STJ marcou um golaço quando falou, nesse caso, de que na embriaguez ao volante, você não pode presumir o dolo eventual. Ou seja, ali naquela situação, você vai ter que analisar no caso concreto para ver se o agente consentiu a ocorrência daquele resultado ou se o agente simplesmente acreditou que o resultado não fosse acontecer. Curtiu o vídeo? Gostou? Se você tiver curtido, compartilha, inscreva-se aí no canal, curta o vídeo, divulgue para os seus amigos. Um beijo e até a próxima!